Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para aqueles que estão assistindo a este canal pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado. Trabalho aqui em Portugal com processos de imigração. O processo de imigração inclui legalização das pessoas que vêm como turistas e resolvem ficar em Portugal. Inclui processos de visto, orientação de vistos para que as pessoas venham de forma legal a Portugal para estudar, para trabalhar, para residir por rendimentos próprios, enfim, uma gama de situações em que a pessoa pode se enquadrar e desta forma obter aí sim, como dizem muitos, doutor, eu quero acelerar o meu processo. Aí sim você consegue acelerar o seu processo. Mas para isso você tem que vir com visto. Mas visto a gente fala mais adiante. Então, são esses os processos, processo de casamento, enfim, uma série de serviços que nós podemos prestar para você que está vindo para Portugal ou para você que está em Portugal e precisa de algum auxílio para a sua legalização. Para aqueles que já são nossos assinantes, nossos subscritos, o nosso muitíssimo obrigado. Contamos com a vossa participação, com a vossa colaboração. Sempre digo, se vocês têm comentários a fazer, deixem aqui embaixo no vídeo. Se vocês têm assuntos particulares, pontuais para serem tratados, manda pelo e-mail, contato@portugallegal.com.br, porque aqui no canal nós não tratamos de assuntos particulares, situações pontuais, ok? Dito tudo isto, vamos então falar de nacionalidade portuguesa para netos. Mas muito já se falou, muito já se fez, muito já se disse. Pois bem, nós estamos ainda tratando daqueles assuntos que foram agora finalmente regulamentados pelo Decreto-Lei 26/2022, do dia 18 de março, e que abrangem todas as situações relacionadas à nacionalidade portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito dos netos. Mas então, o que aconteceu com os netos? Mudou alguma coisa? O que mudou? Como é que ficou? Vamos ver o que aconteceu? Então vamos lá. Nacionalidade portuguesa para netos. Esta é a situação de hoje. Aqui nós temos então o artigo número 10A, que foi colocado assim no regulamento, atribuição de nacionalidade por efeito da vontade a netos de portugueses. 1. Diz este artigo, os indivíduos com, pelo menos, um ascendente de nacionalidade portuguesa originária do segundo grau na linha reta, que não tenham perdido esta nacionalidade, que pretendam que lhes seja atribuída a nacionalidade portuguesa, devem satisfazer cumulativamente os seguintes requisitos. A. Declarar que querem ser portugueses. E B. Possuírem efetiva ligação à comunidade nacional. Mas aí vocês vão me dizer o seguinte, doutor, mas não mudou nada. Claro que eu tenho que me declarar, eu tenho que fazer um requerimento dirigido ao Estado português dizendo que eu quero ser português. E, por outro lado, eu preciso declarar efetiva ligação à comunidade nacional, não mudou nada. Porque antes eu também tinha que fazer isto. Será que não mudou? Vamos voltar aqui. A efetiva ligação à comunidade nacional verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa nos termos do artigo 25 do regulamento da nacionalidade, não é da lei, é do regulamento, e depende da não condenação. Aí sim, ficamos na situação anterior. Não condenação, com trânsito em julgado da sentença, em pena de prisão igual ou superior a 3 anos, por crime punível, segundo a lei portuguesa, e da não existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo, nos termos da respectiva lei. Porque existe uma lei que trata especificamente destas situações aqui. Então vamos lá. Antes, nós precisávamos demonstrar laços com a comunidade portuguesa. O que significava isto?
Na situação, no regulamento anterior, você tinha que ser membro efetivo de uma associação de cultura portuguesa, em qualquer lugar do mundo. Você tinha que praticar, você tinha que ser um difusor da cultura portuguesa nesses estados, nesses países. Você tinha que ter viagens regulares a Portugal. Você tinha de ter propriedades em Portugal. Então, perceba, você tinha que ter uma empresa em Portugal, você tinha que ter vínculos com o território português, mas vínculos mesmo. Ou seja, eu participo da vida portuguesa de alguma forma. Isso tinha que ser demonstrado. E muitas pessoas deixaram de entrar com os processos de nacionalidade portuguesa para netos porque não tinham estes vínculos. Não tinham como demonstrar esses vínculos. Ou seja, ele é um neto de português, mora lá em Angola, mora no Brasil, mas não tem como demonstrar esses vínculos. Ele não participa de nenhuma associação de cultura portuguesa, ele não viaja regularmente a Portugal, aliás, talvez nunca tenha viajado a Portugal, ele não tem empresa em Portugal, ele não tem imóveis em Portugal, ele não tem familiares em Portugal, ele não tinha nada, a não ser o quê? A pura descendência. E é aí que este novo regulamento veio resolver a situação. Por quê? Como diz muito bem aqui, eu vou colocar de novo na tela o número 2, a efetiva ligação à comunidade nacional verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa nos termos do artigo 25. Lá no artigo 25 tem uma série de situações que podem levar a esta demonstração. Para todos aqueles que são nacionais de um estado em que faça parte da CPLP, portanto da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, este vínculo é fácil de demonstrar. Basta você trazer, por exemplo, um certificado escolar, em que você comprova que você estudou, que você teve esta disciplina língua portuguesa no seu currículo e que você sabe falar português. Você é originário de um país de língua portuguesa. Para aqueles que são de outros países, aí a coisa muda um pouco. Talvez tenham que fazer uma prova, talvez tenham que fazer algum outro demonstrativo de vínculo, mas sempre relacionado à língua portuguesa. Portanto, eu posso ter nascido na Coreia, mas eu sou um descendente, eu sou neto de um português, mas eu resido e nasci na Coreia. Posso, então, vir a ter a nacionalidade portuguesa? Pode. Como? Bem, eu vou ter que fazer, então, um curso, eu vou ter que aprender português e mediante a apresentação deste certificado, por exemplo, eu vou comprovar que eu conheço a língua portuguesa. E desta forma, esse cidadão coreano, que nunca botou os pés em Portugal, mas que é descendente na segunda linha, né? Linha reta, segunda geração, portanto, neto de um cidadão português, ele pode vir a conseguir a sua nacionalidade. O que antes ele não conseguia, porque ele não tinha nenhum vínculo. Ele não tinha nada com Portugal, a não ser o avô, que era um cidadão português, que era um natural português. Então percebam que facilitou, este regulamento facilitou e facilitou muito essa situação. Vamos então ao número 3. O número 3 diz que a declaração é instruída com os seguintes documentos, sem prejuízo da dispensa da sua apresentação pelo interessado, nos termos do número 37. O que diz o 37? O 37 do regulamento diz que se o Estado consegue, se a conservatória consegue acessar esse documento, você não é obrigado a apresentá-lo. É óbvio que se eles podem acessar o sistema, que é da própria conservatória, dizendo que este cidadão tem lá a sua certidão, é óbvio que lá no requerimento eu tenho que indicar que eu sou descendente português, que eu tenho um assento, que o assento do meu avô é tal. Quer dizer, se eu tenho estas informações, eu posso trazê-las. Se não, eu trago os documentos. Talvez seja até mais fácil do que chegar ao documento e depois não apresentá-lo. Se você tem o documento, apresente-o. É mais fácil. Então, aqui o que diz? Como é que eu faço isso? Quais são os documentos que não podem faltar, as informações que não podem faltar num processo desse tipo? A certidão do registro de nascimento,
as certidões dos registros de nascimento dos ascendentes do segundo grau em linha reta de nacionalidade portuguesa e do progenitor que dele for descendente. Portanto, é do avô, do pai ou da mãe, ou da avó, do pai e da mãe, ou seja, o português. Abaixo do português, eu preciso trazer as certidões de quem são os meus pais. E, por último, a minha certidão, que é, na realidade, o neto ou a neta que tem direito a esta nacionalidade. Certificados do registro criminal emitidos pelos serviços competentes portugueses do país de naturalidade e da nacionalidade, bem como dos países onde tenha tido e tenha residência. Por quê? Eu posso muito bem ser um cidadão que mora num país estrangeiro, tenho a nacionalidade brasileira, mas eu estou residindo no Japão. O que acontece? Eu tenho que trazer o registro criminal brasileiro e o japonês, porque atualmente eu estou residindo no Japão. Então eu tenho que trazer 2 certificados de registro criminal. Esta é a condição. E o número 4, que diz que a Conservatória dos Registros Centrais solicita as informações necessárias às entidades referidas no número 5 do artigo 27, sendo aplicável o disposto nos números 6 a 8 do mesmo artigo. Isso aqui são regras de processamento destas informações dentro do ordenamento e dentro deste processo que é o processo de nacionalidade para netos. O que importa dizer é que facilitou muito, e facilitou justamente no sentido de não haver mais a exigência, a necessidade de se fazer provas dos vínculos como era até o momento. Quando eu digo até o momento, sempre quero lembrar vocês, isto entra em vigor no dia 15 de abril. Portanto, se você se enquadra, começa desde já. Nós estamos aqui, hoje é dia 30 de março, nós temos aí alguns dias pela frente para correr atrás de documentação e tudo. No dia 16, automaticamente as filas começam a surgir e os processos começam a ser distribuídos. Então corra, busque seus documentos, busque suas informações, vá atrás, porque se você se enquadra, você tem este direito garantido agora pela Lei da Nacionalidade Portuguesa. Portanto, o artigo 10A, que é deste que nós estamos tratando, é muito simples, é um artigo que tem 4 números só, e os 4 números são bem pontuais. Portanto, a porta está aberta, a oportunidade está criada. Se você é neto de um português, ou se você é bisneto de português e o seu pai ainda é vivo, o seu pai pode pedir como neto, e depois o que você faz? Você pede através do seu pai, portanto, você vai ser filho de um cidadão português. E assim sucessivamente esta cadeia vai se construindo. Essa é a pegada, este é o jeito para que a gente consiga fazer com que a nacionalidade portuguesa chegue ao maior número possível de pessoas. No mais, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Peço sempre que façam o quê? Compartilhem estes vídeos, passem estas informações adiante, porque elas podem ser muito importantes e interessantes, talvez para um familiar, talvez para um amigo, talvez para um amigo do familiar. Isso é uma bola de neve, isto só cresce. Então, se tem esta oportunidade, coloca lá no seu canal, pega lá no seu perfil do Face, coloca lá no seu perfil do Instagram, publica, divulga. As pessoas que vão ter acesso a isso muitas vezes podem estar carentes de informações e esta é a oportunidade. Valeu? Senhores, um grande abraço, saudação a todos e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até lá.